Paz de Cristo, em nome de Jesus, quero passar um ensinamento importante da palavra de Deus a todos vocês, irmãos. A palavra que me vem no coração agora é sacrifício. Pensa e imagine só, se num sacrifício não houver dor e sofrimento, que valor esse sacrifício teria? Jesus Cristo, o valor do sacrifício de Jesus na cruz e até antes, no Monte das Oliveiras, foi a dor, o sofrimento que ele passou. Se Jesus não sofresse, não sentisse dor nenhuma, que valor teria o sacrifício dele? Nenhum. Quando você faz jejum, se você não sentir fome, se você se sentir bem, se está fácil para fazer o seu jejum, que valor tem? Mas quando você sente fome e está mais difícil, mais valor tem o seu jejum. Quando você faz em segredo, conforme Mateus 6, capítulo 6, onde ele ensina a oração em segredo, fazer boas obras em segredo, o jejum em segredo. Teu Pai que está no oculto, em silêncio, e te vê no segredo do teu coração, te dará a recompensa. Não faça como os falsos, que gostam de falar para todo mundo que estão jejuando, que gostam de dizer para todo mundo, tocando a trombeta, que deram isso e fizeram aquilo, fazem na frente do povo e anunciam para todo mundo o bem que estão fazendo. Já receberam a sua recompensa. Jesus diz, ele ensina que nós, cristãos verdadeiros, não podemos ser como os falsos, como todo mundo. Você entende? E Abraão, o sacrifício de Abraão, o valor está na dor, no sofrimento que ele passou em ter que matar o próprio filho e oferecer em cima de um altar de pedras, o Monte Moriá. Foram 3 dias, da onde ele morava até lá, 3 dias de jejum. Com certeza ele não tomou água e não comeu nada nesses 3 dias. Foi um grande sofrimento ter que imolar o próprio filho e queimar no fogo, porque Deus lhe ordenou. Mas era uma prova, ele não sabia. No coração, no íntimo, realmente ele tinha feito este sacrifício. Ele sabia que Deus não voltaria atrás. A dor que ele passou, o sofrimento que Abraão passou, foi muito grande. Até o momento em que Deus disse, não, não faça isso. E foi uma prova, foi um alívio muito grande. E Deus se admirou muito do amor tão grande, da obediência tão poderosa desse homem. Abraão, quem como Abraão? Por isso se tornou pai na fé de todos os judeus verdadeiros e de todos os cristãos que são sinceros, que fazem a vontade de Deus que está no céu. Então, meus irmãos, se não houver dor e sofrimento, teu sacrifício não tem valor nenhum. Quando você resiste uma tentação, quando está forte aquele desejo ardente, você entende o que eu quero dizer? E você resiste e vence, aí está o grande valor. É um sacrifício, resistir à tentação e dar a volta por cima, vencer. Porque se você não sente nada, você entende o que eu quero dizer? Tanto a mulher como o homem, se não sente nada, não sente atração, como um boi diante de uma vaca, por exemplo. O boi, ele é castrado, ele não sente nada. Não sente nada. Mas nós temos essa saúde, esse prazer, foi Deus quem deu. E quando nós somos fiel e lutamos pela santidade e pela pureza, e se torna difícil, isso tem grande valor. Porque se você não tem fome, quando jejua, se você não tem sede, que valor tem o seu jejum? Então o valor está no sofrimento, na dor.
O valor de Cristo, do sacrifício de Cristo, está na dor, no sofrimento que ele passou. Se ele não sentisse nada, absolutamente nada, o sacrifício de Cristo não teria valor nenhum. Você entende o que eu quero dizer? Quando no Monte das Oliveiras ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, por favor. Por 3 vezes ele disse, é porque ele estava sofrendo muito, sabendo o que iria passar, ele já estava passando, sentindo uma tristeza, uma solidão profunda. Até parece que ele foi totalmente abandonado por Deus, foi-lhe tirado toda a sustentação. Estava difícil demais, mas ele resistiu e foi até o fim. E lá na cruz, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ele gritou: Pai, por que me abandonaste? O sofrimento estava muito grande. Aí estava o valor. E ele venceu e foi se sentar à direita de Deus. Por isso ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tomou o livro da mão do Pai. Daniel viu isso. Daniel, o profeta Daniel, teve essa visão do Filho do Homem se aproximando do ancião de dias, Deus Todo-Poderoso, seu Pai. E tomou um livro. Ninguém podia olhar para aquele livro. Ninguém no céu, na terra, em lugar nenhum, jamais poderia abrir aquele livro, nem tocar nele, nem olhar para ele. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, venceu, tomou o livro e abriu os segredos, os mistérios do reino dos céus. Ele abriu, está ali em Apocalipse, os selos daquele livro, os mistérios de tudo o que aconteceu e que acontece no mundo e das coisas futuras, do que vai acontecer. Sacerdote, sumo sacerdote, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem o poder de nos purificar, perdoar e dar a nós a salvação eterna. O sacrifício, a tentação é difícil, mas aí que está o valor. Quando você vence, você se enche de graça e de poder de Deus. Você cresce espiritualmente e terá uma grande recompensa. No dia que você morrer, vai saber disso. Por isso, resista, seja forte, seja fiel e também prudente. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.